Hoje estarei falando sobre um personagem muito importante, né, na história do Mato Grosso do Sul, né, de nome Frei Mariano de Bagnaia. Esse personagem ficou muito famoso em Corumbá, mas ele fez muita história aqui em Miranda, no Mato Grosso do Sul, né? Então, o Frei Mariano, na verdade, ele nasceu como Saturnino de Colônia, né? Esse é seu nome de batismo. Posteriormente, ele veio ser chamado de Frei Mariano de Bagnaia, porque ele nasceu em Bagnaia, lá em janeiro de 1820. E em 59, ele chegou em Miranda. Mas Bagnaia, né, Frei Mariano de Bagnaia, ele não teve, né, esse caminho direto da Itália até Miranda, né? Ele passou por alguns outros locais, né? Eu poderia falar de outros locais, né, antes de chegar aqui no Baixo Paraguai. Só que como o contexto, né, que nos interessa nesse Miranda, né, Frei Mariano, ele chegou lá nos anos 50, né, teve um papel muito importante ali, né, junto com os Terenas, na comunidade Nossa Senhora do Bom Conselho, né, ali na região de Albuquerque. Posteriormente, né, devido a esse bom trabalho que ele teve ali com os Terenas, ele foi convidado a se tornar vigário de Miranda. Então ele chegou aqui em 1859. Logo em seguida, né, alguns anos depois, ele já construiu aí a segunda igreja de Miranda, né? Porque a primeira igreja foi a igreja que ficava dentro do presídio de Miranda, né? Essa foi a primeira igreja que Miranda teve, que se chamava Igreja Nossa Senhora do Carmo, como essa que a gente está hoje aqui. Então o Frei Mariano, ele teve um papel muito importante, porque ele não veio aqui só, né, com o objetivo que a coroa, né, que o Império, na verdade, né, pretendia, que o Império brasileiro pretendia. Ele tinha uma missão muito maior, que era humanizar as pessoas que viviam aqui, né, aqui em Miranda, né? E foi o que ele fez, né? Quando ele chegou em 59, Miranda era um local extremamente isolado, né, longe de tudo, de difícil acesso, né? Então, o que acontece? Para falar sobre a vinda de Mariano para cá, eu preciso falar de uma outra questão, que é sobre um engenheiro chamado Dalincourt. Se eu não me engano, é essa a pronúncia do nome dele. Ele, em 1828 ou 26, né, tem essa lacuna na história aí, ele deu uma passagem aqui por Miranda, né, para verificar as condições do presídio, né, que existia aqui na época, né. Inclusive, todo esse relatório está no livro, né, chamado Fortaleza. Enfim, quando ele chegou em Miranda, né, no final ali da década de 1820, ele viu uma situação, né, difícil aqui na região, e ele acreditava que se fosse construída uma igreja, né, com certeza as pessoas que viviam aqui, né, elas teriam condições melhores, né, de viver, né, por aqui, porque era uma situação difícil, né. Do lado tinha, né, os povos originários, né, do outro tinha a população que estava chegando, né, então existiam diversos conflitos, né. Foi quando, em 1847, foi feito um decreto, né, para trazer os capuchinhos, né, no Brasil, para poder ter essa missão jesuítica, vamos dizer assim, na forma com a igreja, né, na forma assim, com a igreja, né, com a fé, né, poder dar docilizar ali os povos originários, né. Então foi o que aconteceu, né. Frei Mariano fez esse bom papel lá na comunidade Nossa Senhora do Bom Conselho, lá na região de Albuquerque, né, perto de Corumbá, né, tendo essa bela missão, desceu para Miranda em 1859. Foi quando em 1862, 63, por aí, ele construiu a segunda igreja, né? E essa igreja, ela ficava localizada ali mais ou menos ao fundo da antiga
prefeitura ali na Rua do Carmo, né? Não existe mais resquícios, nada referente a essa construção, né, dessa igreja, né, dessa igreja nacional do Carmo. E é interessante porque quando a gente fala da igreja, a gente fala do sino, né? E a gente tem um sino hoje aqui, né? E esse sino se fala muito dele, né? Então, assim, eu fui dar uma pesquisada referente a esse sino, né, para tentar achar alguma coisa referente a isso. E foi onde eu achei algumas matérias de jornal, né? Eu até trouxe aqui, né, algumas questões referente a isso, né? Tem um jornal de 1862, a Imprensa de Cuiabá, né? Onde cita bem assim: a nova matriz de Nossa Senhora do Carmo continuava em construção sob os cuidados do digno e zeloso missionário apostólico Frei Mariano de Bagnar. E ultimamente ele tem mandado buscar um sino de 10 arroba para ela. Isso em 1862, né? Mas o que aconteceu? Esse sino chegou, né? Quando ele chegou em Miranda, ele foi instalado. Só que o que acontece? 4 meses após o uso, né, desse sino, ele vem e racha, né? Aí tem uma outra matéria, né, que tem no livro do Sganzella. O Sganzella foi um cara que foi um frei, né? Frei Sganzella foi uma pessoa, um personagem aí, que ele escreveu uma biografia referente ao Frei Mariano de Bagnar. E no livro dele, ele coloca lá: em 1873, a igreja recebe o sino. Apenas coloquei o sino de 10 arroba, logo mandei dizer que o sino não era bom, pois é ruim, que apenas trabalhou 4 meses, trincou e está inutilizado, né? E ele fala, né? Que infelicidade é essa? Então o que acontece? O sino chegou, o sino rachou, e esse sino foi guardado, né? Isso, se eu colocar, né, temporalmente no tempo da história, é um pouco antes da Guerra do Paraguai, né? Esse sino ele ficou guardado em algum lugar. E se a gente observar esse sino que existe hoje aqui em Miranda, esse sino ele tem uma rachadura também. Então, creio eu que esse sino que existe hoje aqui foi o sino que Frei Mariano trouxe, né? Que comprou, que trouxe para Miranda, né? Só que ele foi utilizado, ele rachou e ficou guardado, né, em algum ambiente da igreja ali, né? Só que quando teve a Guerra do Paraguai aqui na nossa região aqui, por estar guardado em algum local ali, provavelmente os paraguaios não levaram, né, porque não encontraram, mas levaram tudo para poder fabricar, né, peças bélicas, né, para poder ser utilizado. Tipo, sino, derretia sino, fazia bola de canhão, etc. Então, e o mais interessante é porque, assim, esse sino, ele tem, no livro de Sganzella, é citado que esse sino ele tem 400 libras, que dá cerca de 180 quilos, que é parecido com os 10 arrobas, né, de 150 quilos, que é esse sino que a gente tem hoje aí. Então, creio eu que o sino que existe hoje em Miranda é o sino que é o primeiro sino, vamos dizer assim, né, da história de Miranda, né? Foi o primeiro sino que foi trazido para Miranda, né, para ser utilizado na igreja que o Frei Mariano construiu aqui em Miranda. Então, assim, digo eu o seguinte: Frei Mariano, ele tem um papel muito importante aqui, não só na questão, né, de levar a palavra, né, cristã, né, para as pessoas que tinham aqui, mas ele tinha um papel muito mais importante que esse, que eu acho que era de humanizar as pessoas que existiam aqui. Porque, de certa forma, né, quando ele trouxe isso para cá, né, ele construiu não só a igreja Nossa Senhora do Carmo, né, e trouxe esses sinos para cá, mas também ele levou uma igreja para dentro da comunidade terrena, né, lá na região da Cachoeirinha, né. E nessa construção dessa igreja, ele batizou lá 300 índios terrenos, né. Então, assim, a gente sabe que às vezes, né, a gente pode pensar que o papel do Estado da igreja naquela época era pouco ortodoxo, né? Eles tinham a intenção de quê, né? Vamos pacificar através da fé, né? Vamos
tirar, né, os povos originários, né, da natureza e vamos colocar ele na fé cristã, né, para que o nosso intuito, né, de colonizar, né, seja leve em feito. Mas eu creio que o Frei Mariano não tinha só esse papel, não. Ele tinha esse papel de humanizar. Tanto que quando houve a Guerra do Paraguai, né, ele levou centenas de pessoas até a margem lá do Rio Salobra, lá em Salobra, do Rio Miranda, lá em Salobra. Só que ele ficou sabendo que os paraguaios estavam destruindo a igreja, né, Nossa Senhora do Carmo, que ele construiu. O que ele fez? Ele decidiu sair de lá de Salobra e veio, né, até o centro, né, que nessa região, que nessa época o centro era ali na Praça Heróis da Laguna, ali onde é o Piranhão, chamado Piranhão. Ele chegou e confrontou os paraguaios. E falou, não, vocês não vão destruir a igreja. Né? Enquanto isso, os paraguaios faziam o quê? Os castelhanos, né? Botavam fogo na igreja, saqueavam, destruíram. E foi nisso que aconteceu que ele foi preso. Né? Ele foi preso e levado para Assunção, ficou lá durante muito tempo. Ele ficou de 1865 até 1869. Né? Só que ele não saiu, ele não foi liberto, ele fugiu, né? Ele conseguiu fugir, né? Ele conseguiu fugir, saiu do cárcere, né? Nadou por vários metros, né? Onde ele encontrou uma tropa brasileira, né? Que o resgatou e o trouxe de volta para cá. Então o Frei Mariano, ele não era uma pessoa comum, né? Ele era um construtor, né? Um construtor de fé, né? De igrejas, né? Tanto que ele tem um papel fundamental também em Corumbá, né? Eu até trouxe aqui um livro, né? Da Marlene Mourão, Um Altar para as Valorosas Sandálias do Frei Mariano de Bragnay. Porque o Mariano, né? De nome Saturnino, né? O Frei Mariano ele tem um papel importante em Miranda antes da guerra e em Corumbá depois da guerra, né? Em Miranda ele teve o papel de quê? Qual foi o papel dele em Miranda? Né? Humanizar as pessoas que existiam aqui, né? E quais eram essas pessoas? Eram os povos originários, né? E as pessoas que viviam aqui, né? Que vieram para cá, né? Migrantes que vieram para cá. E em Corumbá o papel dele foi posterior à guerra, aonde ele construiu a igreja da Candelária, né? E teve, né, outras questões importantes lá que não cabe aqui ressaltar. Mas o que cabe ressaltar é que esse livro, né, de Marlene Mourão é interessante porque ela fala sobre as valorosas sandálias de Frei Mariano. Porque Frei Mariano, de certa forma, ele saiu chateado de Corumbá. Saiu chateado de Corumbá, né? E tem uma história muito famosa sobre a sandália de Frei Mariano. Né? Então, por muito tempo, essa questão foi uma questão um pouco negativa, né, para Frei Mariano. Né? Mas esse livro aqui vem a valorizar não só as sandálias de Frei Mariano, mas sim sua história. Né? E eu acho que nós, de Miranda, né, deveríamos fazer a mesma coisa, né? Porque da mesma forma que Corumbá, né, deu nome, né, a ruas, a praças, etc, a Frei Mariano, Miranda deveria dar, porque Miranda, Frei Mariano tem um papel muito fundamental aqui, né? Ele fundou a igreja, né? Ele humanizou as pessoas, ele encerrou, de certa forma, diversos conflitos que existiam aqui nesse período, né? Então ele tem um papel fundamental como vigário aqui em Miranda, né? Eu até trouxe uma outra questão aqui também que eu quero ressaltar, né? Quando Frei Mariano ele foi levado, né, no cárcere no Paraguai, né? Ele saiu daqui como padre, né? Como padre, como frei, né? Que o único intuito que ele queria fazer era salvar a igreja, né? Mas não era só salvar a igreja, né? Ele tinha intuito do quê?
de mostrar para as pessoas que ainda existia esperança, né? Porque a igreja simbolizava a fé e a esperança daquele povo, né, que vivia esquecido aqui, né? Então, quando ele foi liberto, né, quando ele fugiu, né, do cárcere, né, e foi recebido aí pela tropa brasileira, né, ele foi condecorado, né, com diversos títulos, né, e eu anotei alguns aqui para a gente poder não esquecer, né. Em 3 de novembro, né, de 1869, é até interessante, porque 3 de novembro é a data real da fundação de Miranda, né? Então, 3 de novembro de 1869, Frei Mariano foi nomeado vigário encomendado de Corumbá e Miranda, vigário forâneo e visitador da comarca eclesiástica do Baixo Paraguai e vice-prefeito da missão apostólica dos Capuchinhos de Mato Grosso, né? Então, assim, Frei Mariano, né, com esse papel importante que ele teve, isso antes de Corumbá, né, da partida dele para Corumbá, ele teve um papel crucial, né, aqui em Miranda, né? Então, assim, a mesma importância que ele teve em Corumbá, ele tem aqui em Miranda. Então, eu acho importante esse resgate histórico, né, do nome Frei Mariano, né, para que a gente não possa perder esse personagem, né, que fez muito pela população, né, pelos povos originários e os povos que vieram morar para cá, né, nesse período, né, para que a gente possa estar, como disse a Marlene Mourão, para a gente sempre poder dar um altar, né, para as sandálias valorosas de Frei Mariano. Porque Frei Mariano foi um escultor, né? Um construtor, né? Ele foi um homem de fé, um homem que tinha esperança, né? Uma pessoa que nunca desistiu daquilo que ele tinha, né? Que ele achava que tinha que fazer, né? Uma ordem dada era uma ordem feita, né? Ele construiu igrejas, né? Ele uniu os povos. Ele consolidou, ele fez parte, ele é um dos personagens que consolidaram, né, o que somos hoje. Então, um altar para as valorosas sandálias do Frei Mariano.